Muito bem, meus amados irmãos, que alegria retornarmos com a nossa revista da Escola Dominical e a lição de número 3, Os Fiéis. Que lição maravilhosa! A verdade é que a escola bíblica esse estudo, essa revista que está aí nas nossas mãos, irmãos, é de uma riqueza, mas uma riqueza insondável. Extraordinário o que nós vamos aprender durante os estudos. São 21 estudos bíblicos e nós estamos aí diante da lição de número 3, Os Fiéis. Contexto base para isto em Apocalipse 2:10b. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Obrigado, Senhor, pela tua bondade e as tuas misericórdias, por tudo que tens feito nas nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, te exalto e te glorifico, porque tu, Senhor, és bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Abençoa, Senhor, esta lição que vamos estudar. Dá-nos graça, sabedoria, força, discernimento, entendimento, para cumprirmos o propósito, Senhor, de servirmos a tua noiva da melhor maneira possível e assim, através da tua palavra e do conhecimento, edificar a noiva do Cordeiro. Que a tua bênção e a tua graça repouse sobre nós, em o nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, seguimos então com a lição agora de número 3, Os Fiéis. A introdução desta lição, como nós vimos na lição de número 1, os salvos são conhecidos no céu como aqueles que foram chamados, escolhidos e fiéis. Conforme Apocalipse 14, ou Apocalipse 17, versículo 14, diz assim as Sagradas Escrituras: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis, que se acham com ele. Vemos, pois, que herdarão os céus os que forem mais do que chamados e escolhidos, também fiéis. Então, além de nós sermos chamados e escolhidos, nós também precisamos ser achados fiéis. É o que nós vamos estudar nesta lição de número 3, como chegar à condição, ao estágio de fiel, a ser achado fiel, digno de confiança. Então, dentro deste contexto que viemos estudando, é o que se propõe nesta lição de número 3. Muito bem, meus irmãos, então, para que tenhamos ideia do que são e quem são e como ser fiel, ou fiéis, né, já que é no plural, nós precisamos estudar primeiro o que é fidelidade. Aprender o que é fidelidade. A palavra fidelidade do grego pistis tem origem no verbo peito, que significa, entre outras coisas, persuadir ou ser persuadido. Assim, a palavra pistis passou a significar a convicção daquele que foi persuadido a respeito de uma verdade que lhe foi revelada. A palavra de Deus nos ensina que esta convicção, na revelação bíblica, que impede a pessoa de retroceder ou ser arrastada por ventos de doutrina, é o fruto do Espírito Santo. Gálatas 5:22. E se manifesta naqueles que, tendo crucificado as suas paixões e concupiscências, Gálatas 5:24, vivem e andam no Espírito. Então, como que funciona este pistis?
né? Uma pessoa que foi persuadida a ser o quê? A guardar aquilo que realmente ela entende ser o correto, ser o verdadeiro, ser o necessário, o indispensável para a sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que foi convencida de que o fruto do Espírito Santo é indispensável para a sua vida de fé, a sua vida cristã. Então ela, persuadida pela palavra de Deus e pelo Espírito, ela tem esta convicção de que ela não pode retroceder, ela não pode mudar, ela não pode variar, ela não pode adaptar a sua maneira de ver, de pensar, aquilo que está escrito na palavra. Então, por exemplo, se a Bíblia diz que o fruto do Espírito Santo, ou do Espírito, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, ela entende que o fruto do Espírito é isso. E que ela precisa retratar isso no seu comportamento diário. Quer seja na igreja, quer seja em casa com a sua família, no convívio, no recinto do seu lar, quer seja no seu trabalho, no meio social, quer seja em qualquer ambiente, ela deve retratar no seu comportamento, em suas atitudes, a imagem de um novo nascido, de um cidadão do céu escolhido para filho de Deus. Convencido de que esta é a maneira, a razão e a forma de viver de um cristão, ele passa a partir desse momento crucificar a sua carne com as suas paixões e concupiscências, diária e constantemente na luta e na batalha de viver e andar no Espírito. Então, fidelidade é uma pessoa a se deixar persuadir, é ser persuadida, é ser convencida de que a melhor maneira de viver é retratando o fruto do Espírito no seu comportamento diário. Para que uma pessoa se ache fiel, ela precisa revelar esta convicção bíblica de que ela não pode voltar atrás, ela tem que prosseguir para o alvo da soberana vocação no aperfeiçoamento diário, revelando no seu comportamento, porque a Bíblia diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. E ninguém pode produzir fruto do Espírito se não tem o Espírito. E a única forma de permanecer nisso é ser persuadido de que não posso retroceder, preciso avançar. Então, fidelidade é exatamente isso. Você precisa, eu preciso, nós precisamos aceitar a persuasão a respeito da verdade que nos foi revelada pelo Espírito e pela palavra. Aceitarmos, sermos persuadidos e que essa persuasão é legítima, é correta e é uma indução para que nós andemos na verdade e não podemos retroceder ou ser arrastado, pegado à força e levado por ventos de doutrinas que são contrários ao fruto do Espírito. O crente fiel tem esta convicção de que não pode retroceder, tem que sempre avançar.
Baseado nisso, quem são os fiéis? Do verbo peito se deriva a palavra pistos, que designa aquela pessoa que é dotada de fidelidade, que é traduzida no português como fiel. Assim, fiel é aquele que, uma vez recebida a convicção na verdade revelada, mantém-na. Não é só mantém-se, é mantém-na. Porque é de suma importância que não somente eu mantenha-me fiel, eu me mantenha fiel, mas eu também mantenha a palavra fiel e verdadeira, não só na minha prática de vida, mas na minha fala, na minha pregação, no meu diálogo, na minha forma de ensinar, de pregar, de evangelizar, de verbalizar, expressar a palavra, tem que ser mantida sempre. O que era ontem é hoje, e o que é hoje será amanhã. Se deixar a convicção que um dia teve, também terá deixado de ser fiel. Então, não pode ser, a não ser que eu estava errado há 30 anos atrás, mas se há 30 anos atrás isso era pecado, e a Bíblia e o Espírito corroboravam de que isso era pecado, não pode só por causa da era pós-moderna, tecnológica e avançada e ciência avançada, hoje isso deixar de ser pecado. Não pode ser categorizado que lá no século I, II, III era assim, agora é assá. Não pode que algo lá era dessa maneira, agora é de outra maneira. Nós precisamos ter isso bem claro, nós precisamos dessa sensibilidade do Espírito Santo, essa condição de entendermos que é de suma importância compreender a verdade bíblica de que aquilo que era tem que continuar sendo. E que se eu deixar a convicção que um dia tive, então logo também deixei de ser fiel. Então isso é importante. Que a fé que uma vez me foi dada deve ser preservada intacta até o último dia. Vamos então a uma contextualização com o Antigo Testamento, como era ensinada a fidelidade. Número 1. A fidelidade demonstrada nas histórias bíblicas. Desde o Antigo Testamento, as histórias bíblicas apontavam para a bênção advinda da fidelidade e a maldição advinda da infidelidade. Dentre tantos exemplos, nós podemos citar 2. O infiel Caim foi amaldiçoado. Gênesis 4, 11 e 12. Enquanto Abel obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, ou seja, da sua fé, Pistes, também mesmo depois de morto ainda fala. Hebreus 11, 4. Então não importa que você tenha morrido, vamos dizer, no caso específico de Abel, morre jovem, fora de tempo. Mas o que importa é que o testemunho da sua fidelidade o elevou à condição de justo. E que mesmo depois de morto, ainda a sua fé e a sua fidelidade continuam falando. Continuam pregando, continuam anunciando. E por isso até nós estamos hoje aqui, milhares e milhares de anos depois, mencionando
a fidelidade dele, o resultado da infidelidade de Caim. Temos também o caso de o infiel Saul, que não guardou a revelação que lhe fora dada pelo profeta. Foi amaldiçoado. 1 Samuel diz 13, 8 a 14, enquanto Davi, que guardou a convicção gerada pela profecia do mesmo profeta Samuel, herdou o trono de Israel, 2 Samuel 5 e 3. Então, é importante nós entendermos, irmãos, que a liberdade de ser fiel ou infiel está conosco. Mas a lei é inegociável, a lei de Deus da semeadura, diante da escolha, não há possibilidade de retorno. Você fez a escolha, a consequência já está decretada. Deus já escreveu a consequência daquela escolha. Então, escolher ser o fiel é uma opção, mas ao mesmo tempo é a única viável para ser um cidadão do céu. É opcional? É. Mas é a única viável que te permite permanecer no reino de Deus. Número 2. A fidelidade exaltada no livro de Provérbios. O livro de Provérbios expressamente exalta a fidelidade. Provérbios 28 e 20, o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Provérbios 20 e 28, o amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém ele e o seu trono. Então a fidelidade, por exemplo, ele está atrelado no livro de Provérbios às bênçãos. E bênçãos acumuladas. Enquanto aquele que desesperadamente corre atrás de enriquecer, não passará sem castigo. Ao mesmo tempo, a Bíblia vai dizer que o amor e fidelidade preservam o rei. E com benignidade ele sustenta seu trono. A Bíblia vai mais além. A Bíblia nos fala também da fidelidade no Evangelho. A fidelidade até o fim é cobrada, exigida, apresentada para nós como uma sugestão, mas também, como eu já disse, o único caminho viável para pertencer e permanecer no reino de Deus. A fidelidade até o fim é ensinada nos evangelhos. Nos evangelhos vemos o ensino de Jesus sistematicamente apontando a fidelidade como característica daquele que será salvo. E ao revés, a infidelidade como causa da condenação eterna. Assim, por exemplo, temos as seguintes passagens nas Escrituras. Em Lucas 12, 42, a Bíblia diz assim: disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Mateus capítulo 10, versículo 22, a Bíblia vai dizer assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A palavra perseverar é traduzida da expressão grega upomeno, que tem o sentido de ficar, permanecer, não retirar-se ou fugir. Vemos assim que essa palavra tem um sentido semelhante ao de fidelidade. Segundo o Strong, no Novo Testamento, esta palavra assume o sentido de, sob desgraças e provações, manter-se firme na fé em Cristo. Isto é fidelidade. Porque muita gente acha que seguir a Cristo, servir a Cristo é
estar isento de lutas, problemas, dificuldades, provações, desgraça. Não, meu irmão. O céu, o reino de Deus é para aqueles que mesmo sob desgraças, sob provações, diante de privações e provações da vida, mantém-se firme na fé que uma vez lhe foi dada em Cristo Jesus. Lucas 21:19 diz: é na nossa perseverança, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A palavra perseverança tem origem no verbo upomeno, cujo sentido já foi explicitado no item anterior. O que é upomeno? Ficar, permanecer, não retirar-se ou fugir. Tanto em Mateus 10:22, como aqui em Lucas 21:19, Jesus, sem deixar sombra de dúvida, condicionou a salvação ao ato de os escolhidos permanecerem fiéis até o fim. Então o negócio, meu irmão, é o seguinte: não basta ser chamado e escolhido. Tem que permanecer fiel até o fim. Ai, mas eu sou crente há 40 anos. Não vai contar nada se você desistir. Eu estou na igreja há 50 anos. Se você desistiu, você perdeu. Você precisa ser fiel até o último dia. O último suspiro, a última respirada, o último oxigênio entrar no teu pulmão, tem que ser de um fiel. E quem vai dizer que você é fiel? Aquele que te achar digno de confiança. Isso é fidelidade. A fidelidade no Apocalipse. Nós precisamos ter esse princípio e entendermos que fidelidade é inegociável. Não basta eu achar que sou fiel. Não basta eu pensar que sou fiel. Não basta eu falar para os outros que sou fiel. Eu preciso ser achado fiel. E ser achado fiel é ser achado digno de confiança. E isso não é da noite para o dia. Não é num abraço e numa meia dúzia de palavras que alguém vai se achar digno de confiança. Isso é uma conquista de perseverança e constância. A fidelidade no Apocalipse, como já se disse, os salvos no céu são conhecidos como chamados, eleitos e fiéis. Apocalipse 17:14. Ao ditar para João a carta, o anjo da igreja em Esmirna, Jesus expressamente condicionou o recebimento da vida eterna à fidelidade até a morte. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Olha só, quer receber a coroa? O que é a coroa, irmãos? A coroa é o reconhecimento. A coroa é o prêmio final. A coroa é aquilo que representa um objetivo derradeiro. E se você quer receber a coroa da vida, você precisa ser achado fiel até a morte. Aquilo que eu acabei de dizer. Você, até o teu último respiro, o último oxigênio no teu pulmão, a entrar tem que ser de um crente achado na condição de ser digno de confiança. Se não for assim, tudo haverá sido perdido. E quem é que vai avaliar uma convenção, um ministério, um conselho pastoral, um conselho de ética, um conselho de doutrina? Não, meu irmão. Aquele que é a própria fidelidade.
aquele que sonda os nossos corações, os nossos segredos e os nossos mais íntimos e profundos sentimentos e emoções. Diante de tudo isso, surge a pergunta que não quer calar. Será que é possível um nascido de novo perder a salvação? Será que pode alguém que nasceu de novo perder a salvação? Será que alguém sendo escolhido, chamado e escolhido, pode perder a salvação? Pode ser achado na condição de indigno de confiança? Número 1, é possível ao salvo nascido de novo perder a salvação enquanto estivermos aqui nesta terra? Sim. Diante da afirmação de que a fidelidade é condicionante à salvação, surge uma questão que nos interessa profundamente. Alguém que nasce de novo pode deixar de ser filho? Ou, em outras palavras, pode perder a salvação? São perguntas que têm que ser feitas e devem ser esclarecidas. É possível ao salvo nascido de novo perder a salvação enquanto estiver aqui na terra? Se sim ou se não, diante disso, alguém que nasce de novo pode deixar de ser filho? Ou, em outras palavras, perder a salvação? Letra A, morte. A maneira pela qual um pai perde o filho, só existe uma maneira de alguém que é filho deixar de ser filho: morrendo. No mundo físico, a morte biológica tira o filho do pai, ou do convívio do pai. Assim também no mundo metafísico, a morte espiritual igualmente é causa do rompimento no relacionamento entre Deus, o Pai, e o homem, filho. Então, peraí, como é que funciona? É possível? A resposta é sim. Mas como que pode alguém, sendo filho, deixar de ser filho? Morrendo. A morte acaba, encerra toda e qualquer relação. Por quê? Porque é impossível se relacionar um morto e um vivo. Você já viu um pai beijando, abraçando um filho em um caixão morto? Gélido, frio. Quem sabe, possivelmente até eu esteja falando com alguém que já viveu esta experiência. A pergunta que eu faço é a seguinte: ao beijar e abraçar um filho morto dentro de um caixão gélido, morto, esse filho chorou? Esse filho reagiu? Esse filho disse: papai, não precisa chorar? Este filho teve sensações, sentimentos, emoções? Reagiu? Não. Por quê? Porque ele já não é mais filho. Ele já não está mais ali, já não faz parte mais deste contexto. Este pai, por mais amor que tenha para dar, esse filho não vai receber. Este pai, por mais que ele tenha tudo para dar e oferecer a este filho não poderá receber, porque já não é mais filho, já não pertence mais a este rei, a este reino, a esta vida, a esta esfera aqui. Então, assim como um filho
pela morte biológica, se separa do convívio do Pai, assim também, no mundo metafísico, a morte espiritual igualmente causa o rompimento no relacionamento entre Deus, o Pai, e o homem, filho. Agora, como que isso se dá? Uma guerra de vida ou morte, quando a nova natureza é implantada, a antiga continua alojada. Vamos ver se entendemos nessa guerra de vida ou morte. Quando a nova natureza é implantada, a antiga continua alojada em nós. Começa aí uma luta ferrenha entre a velha natureza, que a Bíblia denomina de carne, e a nova natureza, Gálatas 5,17, diz a Bíblia que nessa luta nos inclinarmos, se nessa luta nos inclinarmos para a carne, vamos matar a nossa natureza. E assim morreremos espiritualmente. Retornando então ao antigo estado, Romanos 8,6. Mas se nos inclinarmos para o Espírito que opera o novo nascimento, João 3,5, então viveremos, Romanos 8,13. O que acontece? Naquele dia em que aceitaste, ou eu aceitei Jesus, é como se nós subíssemos a um ringue de boxe, e de um lado deste quadrilátero, esse ringue, está o novo nascido. Do outro lado está a velha natureza, a carne, sendo treinada, apoiada, incentivada pelo diabo e pelo mundo. São os seus animadores, vitaminadores, fortalecedores, treinadores. Do outro lado do ringue está disponível para o novo nascido, como vitamina, para a sua musculatura, para o seu vigor, a sua força, a sua fortaleza, a palavra, jejum, oração e o Espírito de Deus na tua vida. O Espírito permanece em ti mediante a tua entrega total, a tua rendição total. E para o lado que tu cederes, é o que vai se agigantar. Mas não esqueça que a tua velha natureza nunca vai desistir de você. A minha velha natureza tem sido o meu inimigo constante, real, verdadeiro e cruel a vida inteira. Eu costumo dizer que todos os dias eu tenho guerreado e lutado para levar o Dorival para o céu, mas tem sido difícil. Vocês não podem imaginar a guerra, a batalha que eu tenho enfrentado para tentar levar ao céu o Dorival. E como tem sido difícil alimentar o meu espírito, a minha alma, com a palavra, com jejum, com oração, dedicando-me ao conhecimento do Senhor, mas ao mesmo tempo me submetendo e rendendo-me por inteiro a Ele. Eu estou espancando, estou golpeando, estou massacrando a minha carne. Mas ela grita e ela não desiste. E não importa a idade que eu tenha, que você tenha, o diabo sempre com o mundo, ou os dois juntos, vão estar insuflando, animando, fortalecendo a tua carne, para nem que seja no último ato da vida te dar uma rasteira e te largar no inferno. Por isso, meu irmão, não brinque com a carne. Não brinque com a velha natureza. Ela vai continuar insistindo. Você está entendendo agora o porquê que nós temos que lutar e guerrear todos os dias? E nós não podemos abaixar a guarda, diminuir
o esforço e a força para vencer o inimigo das nossas almas. Que o Senhor Deus me ajude e te ajude. Que possamos realmente permanecer firmes e fiéis, sem olhar à esquerda nem à direita. Nós precisamos permanecer na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para vencermos essa batalha que é constante. Ela não termina. Ela só vai cessar no dia em que nós fecharmos os nossos olhos e encerrarmos a nossa carreira aqui. Mas enquanto esta carreira estiver proposta, eu preciso continuar na guerra. Então é possível? Sim. E por isso que eu tenho que levantar todos os dias e guerrear contra a minha velha natureza. Pode alguém ter o seu nome apagado do livro da vida? Será que é possível ter alguém o seu nome apagado do livro da vida? Em Apocalipse 3:5 a Bíblia diz assim, Jesus fala: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Logo, se o prêmio do vencedor é não ter o seu nome apagado no livro da vida, logicamente o salário da derrota é, ao contrário, ter seu nome riscado do livro. Surge assim a pergunta: o que caracteriza um derrotado? O que caracteriza um vencedor? Se para quem possa manter o seu nome escrito no livro da vida, a saída única, a única saída é manter-se fiel, manter-se de uma maneira que se ache digno de ser coroado como vencedor. Então, o que caracteriza um derrotado? E o que caracteriza um vencedor? A vitória do fiel e a derrota do infiel. Capítulo 7. Número 1. A batalha do vencedor e a paz do derrotado em uma guerra. Existem circunstâncias que evidenciam que quem foi o vencedor e quem foi o derrotado. A derrota só é declarada em duas ocasiões. Quando uma das partes, número 1, se rende ao oponente, reconhecendo-o como mais forte do que a si mesma. Ou número 2, é esmagada pelo inimigo, o qual passa a exercer completo domínio sobre o seu território. Assim, enquanto um povo e individualmente seus combatentes estiverem batalhando, mesmo tendo sido atingidos e estando fracos ou feridos, e nesta guerra prosseguirem lutando, recobrando suas forças, eles não poderão ser declarados derrotados. Não pode ser tido como derrotado. Se todavia, ao serem atingidos, desistirem da batalha, abandonando o combate em busca de condições de, entre aspas, paz, ou ficarem prostrados, deixando o inimigo dominar sua terra e tudo quanto possuem, isso lhes custará a condição de derrotados, de vencidos. Na vida espiritual do cristão, semelhantemente sucede. Quando um crente nascido de novo, que pelo fato de entrar no reino de Deus também ingressou na guerra contra o diabo e seus aliados, carne, mundo e pensamentos humanos, travar batalhas contra esses inimigos vorazes, sua vitória será
não desistir. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13. E que é necessário ao cristão ser firme e inabalável durante as batalhas, e mesmo após elas, depois da batalha, permanecer inabalável. Deixa eu ver se eu consigo traduzir de uma forma simples para todos nós. O que aqui está explícito neste texto é que eu e você, para sermos achados vitoriosos, não importa quantas feridas, marcas, cicatrizes, tombos, caídas, pancadas, quebraduras, quantas cicatrizes e marcas tenhamos, profundas ou superficiais. Não importa quantas vezes fomos atingidos na batalha. Não interessa quantas vezes cambalhamos, titubeamos, mancamos e caímos no chão estatelado. Existem duas coisas que todo fiel, para ser achado vencedor, ele precisam lhe acompanhar. É a resistência e a resiliência. A resistência para suportar até o limite das suas forças. Mas quando ultrapassar o seu limite e você cair, a Bíblia diz que você não fica prostrado. Isso se chama resiliência. O resiliente encontra força, tira a força da fraqueza e se levanta para a batalha e diz: eu estou aqui para aguentar esta batalha até o final. Lembro-me agora nitidamente de alguns anos atrás, em que me tocou enfrentar uma luta que eu pensava nunca vivê-la e que nunca suportaria vivê-la. E que, pelos caminhos da vida e certamente por minhas escolhas, minhas decisões, encontrei-me diante deste gigante. E quando já atingido, ferido, sangrando, sem forças para lutar, sem mesmo ânimo para levantar e pelejar, lembro-me de haver orado e chorado aos pés do Senhor, e durante não menos do que dias de oração, choro, resiliente diante do quadro que dizia que a minha derrota era iminente. Lembro-me que, então, lançando mão de um exemplo na Bíblia chamado Elias, quis eu também usar as palavras de Elias diante de Deus e disse: Senhor, já não quero mais viver, não tenho mais razão para viver. Tudo se acabou, tudo terminou para mim. E eu te peço, Senhor, se há alguma coisa oculta em mim, algo escondido na minha vida, tira, Senhor, para fora, mostra, revela. Eu quero confessar, mas eu te peço que ao final desta oração, prepares a minha alma e me leve à eternidade, pois já não quero mais viver. O silêncio de Deus permaneceu e a minha insistência continuou por mais horas e dias. E de tanto insistir, baseado no que a Bíblia diz em Lucas 18:1, de tanto insistir e não desistir de ser atendido, lembro-me clara e diante do Senhor com todo o temor que há na minha alma e no meu coração, eu os digo, que eu vi clara e nitidamente numa visão transcendental,
de uma forma realmente metafísica. Não posso te dizer que o meu corpo, se eu estava nele, se eu não estava, isso aí não tenho poder para te dizer. Mas me encontrei numa dimensão a qual é tão extraordinário. E o Senhor apresentou-me um quadro em que eu via a Bíblia aberta em Apocalipse 21:8. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os covardes. Em algumas traduções diz os tímidos, outras covardes. E o Senhor disse: não posso atender-te na tua oração e na tua petição. Porque se te atenderes, então eu estaria dando a ti o privilégio da covardia de abandonar a guerra, de abandonar a batalha porque estás ferido e sangrando. E seria a condição de Saul, que preferiu suicidar-se do que continuar lutando. Tu estás pedindo a morte como via de escape para a tua covardia e medo de enfrentar a guerra e o inimigo que te afronta. Fui tão impactado com a glória de Deus, eu me lembro de ter caído no chão aos gritos, eu lembro-me de voltar a si aos gritos, aos prantos, chorando. E lembro-me de dizer: Senhor, ainda que não tenha força, na minha fraqueza eu quero lutar e guerrear até o último dia que tu me deres para lutar. Essa guerra não é minha, essa guerra é tua e tu me propuseste e me dispuseste para ela. E a única coisa que me toca é lutá-la, guerreá-la e não desistir dela. Então permita-me te dizer, lançando mão desta analogia apresentada pelo nosso muito digno autor da lição, eu te convido a entender que para os parâmetros eternos de Deus, não é quantas batalhas você ganhou, não é quantas conquistas você teve. Para Ele o que vale e consta e conta como vencedor é perseverar até a última batalha. É suportar a última afronta. É dar o último brado de guerra. Ainda que não tenhas força, ainda que não suporte, caindo e levantando, Paulo doente, cansado e já velho, as batalhas da vida o tinham desgastado. E ele diz: eu sei que o tempo da minha partida está próximo. Eu já sinto aproximação e vejo que estou sendo oferecido como sacrifício de libação. Mas eu posso dizer que estou batalhando a batalha que me foi proposta. Estou acabando a carreira. Mas aqui está a fé que um dia foi me dada. Batalhei por ela e seguirei até o último dia. Os vencedores são aqueles que suportam. Não interessa o inimigo, nem a guerra, e nem a batalha. Mas depois da poeira, da fumaça,
depois dos canhões e das bombas, no meio das cinzas está ele dizendo: pedaços foram tirados, marcas e cicatrizes profundas ficaram, mas ainda estou aqui lutando, porque não foi decretado o meu final, e porque o meu rei, o meu Senhor que me alistou, não disse que chegou ao fim. Eu estou lutando. E como Jó dizendo, ainda que ele me mate, é nele que eu confio. Aleluia, aleluia, aleluia. Logo, se nós estamos em guerra, se estamos lutando, é porque não fomos derrotados. A expressão contida em Efésios 6:13, traduzida da Bíblia para o português, Almeida Revista e Atualizada, como permanecer inabaláveis, no texto original grego é a palavra istemi. Ou istemi, que quer dizer, dentre outras, alguém que não desiste. Entre outras coisas, significa alguém que não desiste. Ora, vemos que um derrotado, portanto, não é aquele que às vezes, ou mesmo com certa frequência, acaba pecando involuntariamente, mas se inconforma com a sua condição e não desiste de lutar. Essa pessoa não aceita, ela é inconformada com sua condição e não aceita ser um derrotado. Na verdade, é aquele que não se entrega aos seus opositores. É aquele que não se rende. Do contrário, o derrotado é aquele que se entrega aos seus opositores, que busca um pouco de paz em tempos de guerra, Eclesiastes 3:8b, aceita uma proposta do inimigo contra os inimigos de sua alma, ele se rende. Ele diz: até aqui fui, até aqui cheguei, não aguento mais, não suporto mais, deu para mim. Esse é o derrotado. Mas, do contrário, aquele crente lutador, combatente, que combate o bom combate. Ora bagassura bagai. Urei amasturi bicalabassura bagai. Aleluia. Aleluia. Eu sinto a glória de Deus nessa lição. Derrotado, na verdade, é aquele que se entrega aos seus opositores, que buscando um pouco de paz em tempos de guerra, aceita, fica ali, se rende diante de uma proposta do inimigo, concilia quando deveria permanecer lutando, ou desiste de crer que em Deus está a sua vitória e foge da guerra. Aí está a sua derrota. Derrotado é aquele que, ao apostatar, zomba dos fiéis, dizendo: agora eu estou bem. Acabou aquela luta que eu passava em uma igreja de doutrina. Em relação a este, a carne, o mundo e o diabo triunfaram, pois tal crente, outrora um lutador, transformou-se em cativo. Não há mais resistência, mas a subserviência de um derrotado
diante de seus conquistadores. Para não tornar pessoal, para não querer me colocar aqui como o Senhor exemplo de tudo, tendo cuidado disso. Mas outro dia, um colega, muito conhecido de muitos anos, disse para mim: pastor Dorival, posso te fazer uma pergunta respeitosa? Não te ofendas. Mas o que levou o senhor a sair da igreja que o senhor estava, abençoada, próspera, o ministério próspero, rico que o senhor estava, para vir para a restauração? E eu disse: eu posso te responder de uma forma bem singela e simples. O desejo que há na minha alma de lutar por aquilo que eu acredito, de lutar por aquilo que eu aprendi, de lutar por aquilo que eu fui ensinado. Eu disse: um dos maiores pagamentos que eu já tive foi um dia minha mãe dizer que alguém, uma amiga dela lá de muito tempo, dizer assim: o que deu na cabeça do teu filho? Sair da igreja que ele cresceu, que ele viveu a vida inteira, o que deu na cabeça dele trocar de igreja, de ministério? E a minha mãe disse assim: pois é, mas eu estou feliz porque ele me levou para a igreja, estou congregando com ele, me levou para a igreja que é onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu conheci Jesus. Derrotado, meu irmão, é aquele que faz acordo com o inimigo. Derrotado é aquele que, para não perder o seu cargo, a sua posição, aceita ficar com a coroa, pagando altos impostos para um déspota. Aceita e se submete diante de seus conquistadores. Mas existe um princípio chamado princípio da resistência. Como já vimos nesta lição, um derrotado é aquele que desiste de lutar. Para combater o estado de derrota, vemos emergir na palavra de Deus um princípio que é essencial para a salvação, a saber, o princípio da resistência. Podemos definir resistência como recusa de submissão à vontade de outrem. Oposição, reação, luta que se mantém como ação de defender-se. Defesa contra um ataque. Reunindo-se os significados de resistência no contexto bíblico, podemos dizer que resistência é o esforço empregado pelo cristão para se opor, tanto à sua natureza humana, negando-se a si mesmo, quanto para não se abater na guerra contra os inimigos da alma do crente. Não permitindo que os tais dominem sua mente, sua capacidade de reação e ação, não negociando os valores cristãos e a sã doutrina bíblica, e persistindo firme na fé em Cristo Jesus e no poder do Espírito Santo, até findar sua carreira nesta terra. Esse princípio é expresso pelo menos nas seguintes passagens bíblicas, que pode ser lida e meditada por todos em casa: Mateus 11:12, Efésios 6:13, Hebreus 12:4, Tiago 4:7, 1 de Pedro 5:8 e 9. Resistência é uma qualidade que não pode faltar no fiel. Você só vai ser achado fiel, que é digno de confiança, se você naquele dia for achado resistindo. E eu acho interessante que o escritor aos Hebreus
Aqui, entre outras passagens citadas pelo autor, aos Hebreus, o escritor aos Hebreus 12:4, ele disse: olha, você ainda não resistiu até o sangue lutando contra o pecado. Dá para lutar mais um pouco. Dá para resistir mais um pouco. Eu vou desistir, pastor. Não desista. Resista. Para manter a tua salvação. A manutenção da salvação. Conforme já esclarecido em lição anterior, o processo de salvação inicia quando a pessoa nasce de novo. A já nova criatura passa agora a trilhar um caminho progressivo de santificação, que deve perdurar até o fim dos seus dias sobre a terra. Contudo, se no curso deste caminho, por alguma razão, o crente salvo abandonar a santificação, deixar de lutar contra o pecado, a carne, o mundo, enfim, desistir da batalha, estará fadado a perder a vida eterna. Nesse ponto, apesar de os adeptos da teoria da predestinação defenderem que uma vez um nome escrito no livro da vida para sempre estará lá, uma vez salvo, para sempre salvo, as Escrituras expressamente combatem essa heresia. Em Apocalipse 3:5, Jesus disse que o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante de seus anjos. Então, nós precisamos estar claro, entendido, compreendido, de que devemos trilhar um caminho progressivo de salvação. A teologia chama de salvação posicional no momento em que aceitamos. Mas a partir dali existe uma chamada santificação progressiva, em que você deve constantemente lutar pela tua santidade. A santificação é o mecanismo de nos manter íntegros na presença do Senhor. Isso deve perdurar até quando? Até o findar dos nossos dias na terra. Indubitavelmente nós não temos saída. Nós precisamos estar santos, permanecer santos e lutarmos constantemente pela nossa salvação. A palavra de Deus é clara em afirmar que o vencedor é quem de modo nenhum terá o seu nome apagado do livro da vida. Notadamente, quanto aos derrotados, aqueles que desistiram da batalha pela conservação da fé e da santificação, resta-lhes a condenação eterna, Apocalipse 22, 11, 14 e 15. O termo apagarei de Apocalipse 3:5 é, no original grego, exaleifo, que significa limpar, esfregando, obliterar, apagar, remover, destruir. Assim, se depreende que ao derrotado, aquele que desistiu de lutar contra o pecado, no exato momento que rejeitou a ação convencedora do Espírito Santo e se tornou resistente à graça divina, mesmo uma vez já a tendo recebida, o seu nome é apagado da Bíblia, é apagado do livro da vida, e por fim, é de se destacar que desde o Antigo Testamento, a Bíblia aventa a hipótese de o nome de alguém ser riscado do livro de Deus. Com efeito, as Escrituras assim relatam o diálogo entre Moisés e Deus. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, senão, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim.
Êxodo 32, 32, 33. Para encerrarmos a nossa lição sobre os fiéis, é de suma importância levarmos em conta que a fidelidade só é possível se nós estabelecemos algumas atitudes que são inegociáveis. Entre elas, perseverarmos e resistirmos até o fim. O nosso querido pastor, autor da lição, pastor Humberto Schmidt Vieira, ele apresenta como conclusão desta lição a seguinte história. Na igreja que pastoreio, há uma irmã que em suas orações gosta de exclamar: Senhor, eu não estou na terra de férias. Esta é uma grande verdade, que deve estar presente na mente de todo salvo. Estamos em guerra. Nessa guerra só irá vencer o que lutar até o fim. Essa é a nossa vitória. Lutar, lutar e lutar. Lutar sempre, até o último fôlego. Desde pequeno, fui marcado por uma expressão que nos momentos de lutas ouvia minha mãe proclamando: ou venço, ou morro lutando. Aleluia! Quem morre lutando venceu. Essa é a vitória. Aquele que faz paz com o inimigo, deixando de lutar, não passa de um derrotado. Deixou de lutar aqui para passar uma eternidade com o diabo em derrota. Aquele, porém, que lutar até o fim, de maneira nenhuma terá seu nome riscado do livro da vida, e terá uma eternidade de vida e paz. Se alguém acha que, porque nunca deixa de lutar, não é um vencedor, está enganado, meu irmão. Você está enganada, minha irmã. Não existe outra vitória para o cristão a não ser essa: morrer lutando. Lutar até o fim. Assim como foi o apóstolo Paulo, assim deve ser com cada crente. Quanto a mim, disse Paulo, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida ha chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Guardei a fé. Já agora está a coroa da justiça esperando-me, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. Não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Aleluia. 2 Timóteo 4, 6-8. Eu sinto uma glória, uma presença do céu. Que esta lição encontre guarida em teu coração. Que esta lição edifique as nossas almas. E que sejas tu que vai ministrar na igreja, canal de Deus, instrumento de Deus. Porque eu estou aqui impactado com a glória e a presença do céu neste lugar. Eu quero orar por ti, contigo e juntos na presença do Senhor, para que esta lição tenha em nossas vidas um efeito duradouro e permanente. Pai, eu te dou graças por este privilégio. Eu estou impactado com tamanha revelação, com este mistério revelado, Senhor, trazido a nós. Eu necessito de graça, de força, de ânimo para seguir lutando.
para seguir guerreando e jamais desistir, jamais voltar atrás, jamais abandonar a batalha, independente do inimigo, da quantidade de lutas e problemas. Eu preciso ser achado fiel, achado digno de confiança. E para que isto aconteça, Senhor, eu preciso morrer lutando. Eu preciso ser achado no meio da guerra, na luta e na batalha. E para isso eu preciso da Tua presença, da Tua graça. Repouse sobre minha vida, sobre a vida de todos aqueles que estão tendo acesso a este vídeo. E que posso ser, Senhor, instrumento na terra de guerra, de batalha e de vitória até o último dia. Que a Tua bênção e a Tua graça repouse sobre todos nós. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, que Deus abençoe a vida de todos nós. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E que sejamos abençoados e guardados até o último dia. E ser achados fiéis na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém.